Existe uma linha muito fina, quase invisível, que separa a paciência da covardia. A maioria de nós passa a vida inteira do lado errado dessa linha, mas convencido de que é um homem virtuoso. Você sente que está esperando o tempo certo, o sinal divino, a porta se abrir, mas lá no fundo, no silêncio do travesseiro, você desconfia da verdade. A sensação não é de paz, é de atraso. É a sensação de estar com o freio de mão puxado enquanto o motor da vida grita e queima combustível parado. Hoje, eu quero te contar a história de Arthur. E se você tiver coragem de olhar para dentro dessa história, vai descobrir que a gaiola onde ele vive pode ter a mesma fechadura da sua. Porque o maior perigo não é o fracasso. É o sucesso em coisas que não importam. Arthur está sentado em seu escritório no 10º andar. A chuva bate no vidro temperado com um ritmo constante, quase hipnótico, marcando o compasso de um tempo que parece escorrer pelos dedos sem que ele consiga segurar. O ar-condicionado mantém a sala fria. Uma temperatura artificial que combina perfeitamente com o que ele sente no peito agora. Um congelamento silencioso. Ele olha para a mesa de madeira maciça à sua frente. Ali, iluminada apenas pela luz amarelada do abajur, repousa uma ampulheta antiga, trancada dentro de uma pequena gaiola dourada. A areia cai, grão por grão, implacável, desenhando o mapa exato do seu maior medo. A vida passando enquanto ele espera o momento perfeito que nunca chega. Aquela gaiola não deveria estar ali. É um objeto bonito, decorativo, mas profundamente perturbador. A areia cai, mas Arthur não pode tocá-la. Ele não pode virá-la. Durante 10 anos, ele olhou para aquela ampulheta e disse a si mesmo que estava sendo prudente. Ele chamou aquele medo de paciência. Ele batizou sua hesitação de sabedoria. Ele é um homem que construiu uma carreira sólida na opção segura. Ele nunca correu riscos desnecessários. Nunca falou mais alto do que devia. Nunca apostou tudo em uma ideia. Ele aprendeu a sobreviver. Mas a sobrevivência, quando se torna o Deus de um homem, exige sacrifícios. E o que Arthur sacrificou no altar da segurança foi a sua própria potência. Ele sobrevive, mas não vive. Ele mantém, mas não governa. Arthur se levanta, e o couro da cadeira estala, soando como um tiro seco no silêncio da sala. Ele caminha até a janela e vê seu reflexo. Ele vê um homem cansado, não cansado de trabalhar, mas cansado de se esconder. Foi ali, olhando para o vidro chuvoso, que ele percebeu a armadilha. Ele estava vivendo a teologia do esconderijo, a mesma que fez o primeiro homem se ocultar entre as árvores, quando ouviu os passos da paternidade no jardim. Arthur não estava esperando Deus abrir uma porta. Ele estava esperando Deus garantir que não haveria dor se ele atravessasse. Ele queria a promessa sem o processo, a coroa sem a guerra. Ele volta os olhos para a gaiola. Aquele objeto representava todas as conversas difíceis que ele evitou, todos os projetos que engavetou, porque não era o momento. A gaiola foi forjada no dia em que ele decidiu que a opinião dos outros valia mais do que a voz que queimava dentro dele. Ele trocou o seu chamado por aprovação. E o preço da aprovação é a mediocridade. A estagnação justificada é o câncer mais perigoso da maturidade. Ela não dói no começo. Ela te elogia. Diz que você é responsável, mas observe a areia na base da ampulheta. Aquele monte acumulado são os nãos que você deveria ter dito, e os sims que ficaram presos na garganta. A temperatura da sala parece cair alguns graus. Arthur sente um gosto metálico na boca, o gosto do arrependimento antecipado. Ele percebe que o maior risco não é agir e errar. O maior risco é chegar ao fim da vida, olhar para trás e ver um deserto de quase empreendeu, quase liderou, quase viveu. O inferno não é apenas um lugar de tormento. É também um lugar de arquivos cheios de projetos que nunca saíram do papel. A opção segura revelou-se a mais perigosa de todas. Ela garantiu sua sobrevivência, mas matou seu destino. A segurança é o caixão dos chamados. Não existe profeta seguro. Não existe rei seguro. Só existe o morto seguro. Ele volta para a mesa. A luz do abajur reflete no vidro curvo da ampulheta. Arthur
Olha fixamente para o pequeno trinco da gaiola. É uma peça simples, de latão, sem fechadura complexa, sem código digital. Durante anos, ele olhou para aquilo e pensou que era intocável. Agora, sob a luz da verdade crua, ele vê o que realmente é. Apenas uma trava. A porta nunca esteve trancada pelo lado de fora. A autoridade para abrir sempre esteve na mão dele. O suor frio começa a brotar em suas mãos. A percepção é aterrorizante. Se a porta está aberta, a culpa da demora é inteiramente dele. Não há mais ninguém para culpar. Bach não está errado por sentir medo. O medo é um mecanismo biológico de preservação. Você está errado e atrasado por aceitar o medo como um conselheiro de carreira. Você está errado por dar ao medo um assento na mesa das suas decisões. E chamá-lo de catela. O medo diz: e se dar errado? O princípio diz: e se dar certo? Quem você se tornará? A vida adulta, a vida de governo, exige que você caminhe com o medo ao seu lado, mas nunca no comando. A ampulheta precisa ser virada. O tempo precisa ser destravado. Não por uma intervenção mística que cairá do céu, mas pela ação física, deliberada e corajosa da sua mão. Arthur respira fundo, enchendo os pulmões com o ar parado da sala, transformando o oxigênio em combustível. Ele estende a mão. Os dedos tremem levemente, não de fraqueza, mas de adrenalina. Ele segura o trinco da gaiola. O metal é rígido, com um movimento seco. Ele abre a porta da gaiola. O som é pequeno, mas na arquitetura da sua mente, soa como um trovão. Ele enfia a mão no espaço restrito e agarra a ampulheta. O vidro é morno, onde a areia se acumulou. Ele atira da gaiola. Pela primeira vez em anos, o objeto está livre. Ele gira a ampulheta. A areia para por um milésimo de segundo. E então começa a cair na direção oposta. O fluxo reinicia. O tempo agora é dele. Olhe para sua mão agora. Olhe para a decisão que está na sua frente. A gaiola de Arthur está aberta. E a opção segura te trouxe até aqui. Mas ela não pode te levar para o próximo nível. O que você chama de espera. O céu chama de inércia. O que você chama de risco. O céu chama de confiança. O Criador não desenhou você para ser um arquivo de projetos mortos. Ele te desenhou para ser um fluxo vivo de realidade. A ampulheta está na mesa. A porta está destrancada. Ninguém vai virar isso por você. O silêncio que você ouve agora não é ausência de resposta. É a plateia do céu esperando você agir. Vire a ampulheta.